Graça e paz. Amém? Deixa eu preparar aqui o espaço. Amém? Muito bom mais uma vez estar junto com os irmãos. Quero aqui agradecer a presença daqueles que nos visitam nessa noite. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Também agradecer a Deus pela vida de vocês hoje aqui. Hoje a transmissão está sendo por aqui. Tá ótimo. Agradecer também a presença daqueles que estão nos acompanhando aqui, né, via online. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Pessoal, eu quero aqui começar a mensagem de hoje fazendo aqui uma correção, ou pelo menos ali complementar o que eu esqueci de falar na mensagem passada. Na mensagem passada, quando eu preguei aqui sobre Ruth, eu falei que o livro de Ruth havia sido escrito há 900 anos antes, e não esqueci de complementar antes do que. Na verdade, o livro de Ruth foi escrito 900, 1000 anos antes de Cristo, tá bom? Então, só aqui, essa correção aqui. Amém, queridos? Só para deixar as coisas, né, nos devidos lugares aqui. A mensagem que Deus trouxe ao meu coração para essa noite, até no meio de semana eu tinha algumas dúvidas em relação a essa mensagem. É um texto que há 2 semanas atrás encheu meu coração num desafio que eu tinha, e eu coloquei o Senhor à frente. E aí quando o Senhor, Ele sempre, né, nos surpreende, né? Ele nos dá muito mais do que aquilo que nós pedimos, colocamos diante dEle. Eu estava descendo a serra agradecendo a Deus, e veio esse versículo, veio essa verdade muito forte ao meu coração. E essa verdade nós cantamos aqui no segundo louvor, né, onde nos mostrou aqui, nós cantamos, né, de conhecer o Senhor, né, de engrandecer o nome dEle, de buscar a Ele. E quando eu desci a serra não foi diferente. O Senhor trouxe muito forte esse texto no meu coração, de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, enquanto eu adorava o Senhor, esse texto veio fortemente ao meu coração, e eu não conseguia pensar em outra coisa do que isso. O desejo de conhecer mais o Senhor. E nós cantamos aqui, né? Nós cantamos: Senhor, eu te quero mais e mais e mais, quero ouvir a tua voz, a tua face, enfim. Nós cantamos aqui hoje. Ricardinho também, na sua oração, orou pedindo isso a Deus, né, de conhecer o Senhor, de querer mais um relacionamento com Deus. E de 2 semanas para cá, isso veio mexendo muito comigo. Trouxe uma mensagem na nossa célula que foi presencial. Na quarta-feira passada, nós falamos um pouquinho só sobre isso, trazendo o texto de Marta e Maria. Mas esse texto, de fato, tem mexido muito, muito comigo. E eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Eu não sei se dá para a Mel projetar aqui. A minha versão aqui é a revista e atualizada. Oséias, capítulo 5, versículo 15. Depois nós leremos Oséias, capítulo 6, do 1 ao 6. Se você trouxe a sua Bíblia aí, abra comigo no livro de Oséias. Se você não trouxe a sua Bíblia, mas está aí no seu celular, o seu aplicativo, abra comigo Oséias capítulo 5, versículo 15 para começar. E é muito interessante que quando eu desci a serra e o Senhor trouxe esse texto ao meu coração, eu fui meditar nesse texto para saber qual era o contexto do povo quando disse isso a Deus. Pois o povo disse assim: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
E aí eu fui meditar um pouco em cima dessas palavras do povo de Israel, mas quando eu me deparei com o contexto, eu percebi que não tinha nada a ver com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Embora essa seja uma grande verdade que nós devemos buscar diariamente, em conhecer, mas não só em conhecer, mas prosseguir em conhecer, porque só conhecer não vai adiantar de muita coisa. É necessário prosseguir em conhecer para aprovarmos do melhor, do novo do Senhor, que se revela a nós diariamente, de forma diferente. Então, com certeza amanhã o Senhor irá se revelar a você diferentemente da forma que Ele se revelou hoje. Você crê nisso, queridos? Amém? Então vamos lá, juntos comigo aqui, Oséias capítulo 5, versículo 15, palavras de Deus vai dizer assim: irei, Deus falando aqui ao povo, irei, e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Aí agora é o povo que vai falar, capítulo 6, versículo 1 ao 6. Vinde, e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, e nos sarará, fez a ferida, e a ligará. Versículo 2, depois de 2 dias, nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Olha o texto, conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia, que rega a terra. Agora é a palavra do Senhor. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia eu quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Amém, queridos? Que palavra! Acho que dá para entender um pouquinho nas entrelinhas aqui, não dá? Oséias é considerado na Bíblia o profeta da graça. Foi considerado o homem obediente a Deus por tudo aquilo que vivenciou, e um homem com um coração quebrantado. Ele não apenas anunciou o amor de Deus, mas foi exemplo desse amor para Israel, pois demonstrou esse amor na prática com a sua esposa, uma prostituta, uma mulher infiel. Ele falou a Israel tanto profeticamente como pelo seu exemplo, como seu testemunho. Ou seja, foi um homem que não somente falou, mas foi um homem que falou e vivenciou, e testemunhou, e mostrou para aquela nação como deveria ser a adoração ao Senhor. Estudar esse livro, o livro de Oséias, eu desafio vocês durante a semana a ler o livro de Oséias. Estudar esse livro é penetrar nas profundezas do coração de Deus. Que bonito isso, né? O livro de Oséias, estudar esse livro, é penetrar, é saber o que é que estava no coração de Deus, o que é que Deus gosta, o que é que Deus detesta, odeia, e o que Ele requer do povo e o que Ele requer de nós. Estudar esse livro é desfrutar dos seus ensinos, principalmente sobre o seu amor incondicional pelo povo infiel, mas escolhido por Deus. Oséias, ele foi contemporâneo de Amós. Ambos profetizaram no final do melhor dos tempos de Israel e no início dos piores tempos de Israel também. Oséias, ele profetizou mais ou menos aí no ano de 750, 740 antes de Cristo.
O rei Jeroboão II estava no final do seu grande reinado. A nação de Israel havia alcançado o seu apogeu, tanto politicamente quanto economicamente. Porém, com a sua morte, com a morte de Jeroboão II, Israel começa a entrar numa decadência total. Israel deixou de confiar em Deus, deixou de prosseguir no conhecimento de Deus e começou a se associar a outras nações e, consequentemente, adorar outros deuses. Israel deixa Deus, o único Deus verdadeiro, de lado para adorar vários deuses. O povo caiu na imoralidade, na idolatria, se tornou um povo rebelde e o caos estava instalado em Israel, provocando assim a ira de Deus. Nesse momento da história, quando nós lemos esse versículo, Deus estava irado com o povo. Foi nesse tempo e para esse povo que conhecia, mas por algum momento, algum motivo, não prosseguiu em conhecer o Senhor, que Deus levantou Oséias para profetizar. Foi nesse período que Deus levantou esse homem, temente a Deus, um homem que foi escolhido, um homem obediente, para profetizar diante de um povo rebelde. Imagine o que esse homem sofreu. Então, meditando no texto, meditando no contexto da história, brotou um alerta no meu coração, que eu deveria sim, cada vez mais, buscar, querer e conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor. Mas não só isso, não somente conhecer, que já é um grande passo, mas eu deveria prosseguir, perseverar em conhecer, perseverar em desejar viver um relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Porque quando prosseguimos no conhecimento de Deus, nós descobrimos seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, na vivência de um relacionamento com Ele. Não somente num ensinamento teológico, puro teológico, sabe, de conhecer, olha, os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Mas quando prosseguimos em conhecer o Senhor, nós presenciamos isso no relacionamento pessoal com Deus. Descobrimos também nesse relacionamento com Deus, que para cada ato pecaminoso, existe uma consequência, mesmo recebendo o perdão de Deus. Descobrimos também que devemos chorar, ou na verdade, nós somos aqueles que prosseguem um relacionamento, aqueles que prosseguem um conhecimento de Deus, eles são levados pelo Espírito de Deus a chorar por cada ato pecaminoso que é cometido. E o arrependimento, ele se torna algo genuíno, e não um remorso, e não um peso na consciência. O conhecer somente a Deus faz com que muitas pessoas pequem e achem que é só chegar diante de Deus simplesmente e dizer: Deus, perdoa. E as coisas acontecem de um dia para o outro. E aí nós vamos perceber no texto que não é bem assim. Porque quando nós prosseguimos em conhecer o Senhor, é claro que nós sabemos que quando nos colocamos diante de um coração quebrantado, verdadeiro diante de Deus, há um pedido de perdão, Ele nos perdoa. Mas nós vamos perceber aqui no texto que o nosso Deus é um Deus que sonda os corações. Esqueci de soltar meu cronômetro aqui. É um Deus que sonda os nossos corações. Então, esse prosseguir em conhecer o Senhor, nós vamos conhecer o que é um arrependimento genuíno, que é diferente de um remorso, que é diferente de um peso na consciência. Descobrimos também que Deus é amor, que Deus é misericordioso, mas também
aprendemos que Deus é um Deus justo, fiel e que não pode negar a sua natureza. É o Deus onipotente, onipresente, onisciente, que esse prosseguir em conhecê-lo vai nos levar a entender que a onisciência de Deus nos ensina que Ele conhece o nosso coração, os nossos desejos e pensamentos. Um coração quebrantado, humilde e contrito quando é apresentado diante dele. Então, nesse capítulo 5, do versículo 12 ao 14, o profeta Oséias anuncia o irremediável juízo de Deus aos impenitentes, ou seja, aos não arrependidos, reinos de Israel e de Judá. Dizendo, Deus diz para eles que Deus seria como a traça que ataca por dentro e como o leão que ataca por fora. E quando eu medito e penso o que a traça faz e como ela trabalha, esse texto vai me mostrar que a disciplina de Deus aos escolhidos é algo que é tratado não só no exterior, mas principalmente no interior. São consequências permitidas, consequências do pecado permitidas por Deus, para gerar quebrantamento em corações desobedientes, mas que desejam um quebrantamento. É algo, como ele diz da traça, é algo que corrói por dentro, que machuca e que teria que nos levar a um arrependimento genuíno, como Jesus ensina lá em Mateus capítulo 5, que felizes são os homens que choram, e choram por causa do quê? Choram por causa dos seus pecados, porque serão consolados por Deus. Se não há um arrependimento genuíno, se não há um choro pelo pecado, então não tem por que haver o consolo. Diante do castigo eminente desse povo, o povo esboça uma reação de voltar para Deus, sinalizando uma conversão ao Senhor. É isso que ele nos mostra ou procura nos mostrar aqui. Então o povo, quando se depara com toda a dificuldade que eles estavam vivendo, quando eles se depararam com o peso da mão de Deus, o que eles entenderam? Vamos voltar. Voltar para Deus. Agora, nós lemos aqui o capítulo 6, do versículo 1 ao 3, e a pergunta que eu faço é: será que essa volta foi de todo o coração? Porque eles vão dizer assim, ó: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez as feridas e a ligará. Versículo 2, depois 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora, será que essa volta foi uma volta de todo o coração? Será que essa mudança de direção é resultado de um coração arrependido de verdade, pelos pecados que eles estavam cometendo? São 2 perguntas que eu fiz para o texto. E o texto nos mostrará que essa mudança de direção foi algo superficial. Na verdade, não houve tristeza pelo pecado, pelo ato em si, e sim pesar pelas consequências que o pecado estava provocando neles. Não houve tristeza pelo pecado, mas pesar pelas consequências. Israel queria livrar-se do castigo, mas não estava disposto a reconhecer, a desvencilhar-se dos seus erros. Um arrependimento que apenas lamenta as consequências do pecado, jamais serão consolados por Deus. Jesus ensina isso. O povo estava tão cheio de si,
de justiça própria, que tais profissões de mudança de direção não passavam de palavras vazias. Arrependimento superficial, é isso que nós veremos do versículo 1 ao 3. O propósito de Deus na disciplina para a humanidade nunca será a sua destruição, mas a sua restauração. Então no versículo que nós lemos, 15, olha como que Deus começa a falar esse tratamento. Ele vai dizer assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam os culpados, e busquem a minha face, e prossigam até mim, a me conhecer. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. O que Deus esperava do povo era uma genuína conversão, manifestada pelo arrependimento. Porque ele diz assim: até que se reconheçam os culpados, aqueles que reconhecem que causaram uma ofensa, que causaram um dano. Porque é isso que o pecado faz. O pecado, ele não só traz um dano para quem comete o pecado, mas para que todos aqueles que estão em sua volta. É como jogar aquela pedra na água, numa água parada, ela cai, não abre um monte de arco. O que Deus esperava desse povo era um arrependimento genuíno, movido pela fé, o crer. Porque ele vai dizer assim: busquem. O texto vai dizer: irei e volto, versículo 15, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam os culpados, e busquem a minha face. Buscar significa buscar até encontrar a minha face, no sentido de virar-se totalmente para Ele, como um girassol se vira para o sol. Essa é a ideia no texto original. São pessoas que reconhecem os seus erros, as suas falhas, e não medem esforços para voltar e buscar a face dEle, virar-se totalmente para Ele. A atitude de se virar para Deus ou voltar para Ele é o reconhecimento de que somente Deus pode curar as feridas causadas pelo pecado. Porque não importa o que os outros pensem, o que os outros achem, o que importa é o que Deus acha. Ficamos muito preocupados com o que os outros estão pensando, o que os outros vão achar, e esquecemos do que é que Deus, Ele está achando de tudo isso aqui, do texto. Porque o arrependimento de Israel foi superficial. Por que que o arrependimento deles, Wagner, foi superficial? Versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Primeiro, porque eles queriam livrar-se das consequências do pecado, e não do pecado em si. Os judeus, eles queriam ser curados, mas eles não queriam ser purificados. Eles queriam que Deus consertasse as coisas, mas não permitiam que os seus corações fossem consertados por Deus. Não estavam dispostos a reconhecer, a renunciar e aceitar as consequências dos seus pecados, porque todo pecado tem uma consequência. Mas quando pecamos, nós não pensamos nas consequências. O judeu, ele queria tudo num passe de mágica, tudo de mão beijada, de uma hora para outra, depois do que fizeram. Queriam felicidade e não santidade. Queriam uma mudança de circunstâncias, mas não de caráter. Derramaram lágrimas de remorso por seu sofrimento, mas não de arrependimento por seus pecados diante de um Deus poderoso, que estava fazendo tudo por eles.
É importante entender que o mesmo Deus que disciplina é o Deus que restaura. O mesmo que faz a ferida é o que cura. Somente Ele é que restaura. E essa restauração se torna melhor do que o estado anterior, porque a restauração é feita pelas mãos do Senhor, pela vontade dEle. Talvez a falta de prosseguir em conhecer a Deus fez com que esse povo não se voltasse para Deus de todo o seu coração. Por isso, a necessidade de não só conhecer, mas prosseguir, desejar conhecer esse Deus a cada dia. E a segunda coisa que me chama o coração é que o povo queria uma resposta imediata para algo tão drástico e sério que eles fizeram. Queridos, não existe nada pior na minha vida e na sua vida do que o pecado. Eles tinham feito algo drástico, sério, muito sério, mas eles queriam uma resposta imediata de Deus. Olha no versículo 2: depois de 2 dias, nos revigorará. Olha só, 2 dias. Depois de 2 dias, Ele nos revigorará, e ao 3º dia, nos levantará. A ideia é que pecamos, e Deus nos dará tudo de volta num estalar de dedos. Os caras pecaram, coloca Deus na parede e fala assim: olha, em 2 dias, Ele vai nos dar tudo de volta. E aí eu fiquei pensando no povo, mas muitas pessoas, quando comete os erros, o pecado, a resposta é exatamente essa: eles querem que tudo volte para o lugar, na mesma semana, no mesmo mês, porque não sabem o estrago que o pecado faz. Não é somente algo externo, mas é interno. Coisas são quebradas aqui dentro do nosso coração, das nossas vidas. A ideia é que eles pecaram e Deus nos dará tudo em volta em um estalar de dedos, como se o pecado fosse algo normal aos olhos de Deus. A falta de conhecimento os levou à falta de paciência, de esperar o tratamento de Deus. Queriam um livramento imediato, uma cura instantânea, uma solução sem reflexão, sem tratamento. Eles nunca vão receber isso. E o texto vai nos mostrar claramente. Israel estavam acostumados com os falsos profetas que curavam superficialmente feridas do povo de um dia para o outro, superficialmente. Mas Deus, como pregamos aqui no domingo passado, Deus não aceita atalhos. Deus não faz tratamentos paliativos. Ele não se contenta com sinais externos. Ele não se agrada de palavras bonitas somente, e corações impenitentes, não arrependidos. Deus requeriu uma coisa do povo: verdade no íntimo dos seus corações, quebrantamento diante do pecado cometido, de algo tão sério. A nação não só estava doente, mas essa nação se tornaria o vale de ossos secos. É muito triste pensar em homens e mulheres que foram escolhidos, separados por Deus, para proclamar, para resplandecer a glória dEle. Muitos para serem o libertador de pessoas que aprisionadas, e saber
que o final da vida deles seria um final muito triste, quando Deus nunca desejou isso para eles. Foi uma escolha deles, um coração, endurecido, que os levou a tal prática, mesmo diante de tantos milagres vistos, mesmo conhecendo a Deus, eles permitiram que o seu coração endurecesse. Adoeceu por causa de uma enfermidade, palavras minhas, tá? Por uma enfermidade mortal que se chama pecado. A terceira coisa que me vinha ao coração quando eu meditava nesses textos, é que Israel buscava conhecimento, mas visando mais a bênção de Deus do que o Deus da bênção. Olha o versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Eles não estavam interessados em Deus, e sim nas suas colheitas. Haviam abandonado a Deus para buscar Baal, o padroeiro da posteridade. Eles queriam prosperidade e não conhecimento de Deus. Essa volta para Deus era apenas uma barganha. A ideia era eles voltarem para Deus e que Deus abençoaria eles com chuva e fartas colheitas. Eles queriam uma farta colheita e não propriamente o Senhor da seara. As igrejas hoje estão cheias de pessoas que lotam templos, não por sede de Deus, mas por fome do pão que perece. Coisas que a traça e o ferrugem corrói. Não estão nem um pouco preocupadas em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor da verdade. Conhecer a esse Deus num relacionamento pessoal e íntimo. A.R. Cabrantri, missionário e pastor, foi até pastor aqui da igreja, aqui não, né, na igreja no Rio de Janeiro, disse que essas palavras foram ditas por Israel tarde demais, quando Israel já não tinha mais força moral para livrar do seu conceito errado de Deus e colocar em prática a sua resolução. Que triste isso. Isso nos mostra que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Busca o Senhor nos dias da tua juventude. O que Salomão quer dizer é: busca o Senhor enquanto você tiver força, vigor para buscar. Porque vai chegar um dia que vai faltar a força, que vai faltar o vigor. Foi exatamente o que estava acontecendo com o povo aqui de Israel. E a quarta coisa é que Israel tinha um amor inconstante. Tinha amor, mas era inconstante. Nesse livro o povo é comparado como uma prostituta cultural. Versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, acaba. Que palavras! Olha, você já pensou Deus falando para mim ou para você? Olha, o teu amor é como uma nuvem, é como um orvalho. Facilmente vai embora. O teu amor por mim facilmente acaba, vai embora, oscila muito. A conversão deles era superficial, o arrependimento deles era falso, o seu amor por Deus não ia além das aparências, um amor vacilante, instável e passageiro. Prosseguir em conhecer a Deus vai nos levar a entender na prática que Deus não se importa com palavras bonitas, porque Ele vê o coração, Ele enxerga a motivação.
Ele sabe o que passa nos desejos do seu coração, o que você pensa e o que você acha das coisas. Prosseguir em conhecer a Deus vai nos levar a entender na prática que no versículo 1, Israel propôs voltar a Deus. No versículo 2, o povo proclama o seu propósito de conhecer a Deus e prosseguir nesse relacionamento, certos que Deus viria e restauraria a sua sorte. Eram palavras bonitas, um desempenho irretocável, externamente tudo parecia perfeito. Os que ouviam achavam o máximo. Esse é os cara, fala bonito, diz que busca a Deus de tal forma, mas eles esqueceram de uma coisa, que somente o prosseguir e conhecer traz, que o nosso Deus é o Deus que sonda os corações. E ele viu que essas palavras e ações brotavam de um coração sem amor profundo. Eram pessoas que estavam muito mais preocupadas consigo do que propriamente com ele e com o seu próximo. O amor deles era como nuvem, orvalho, passageiro. Estavam à procura de Deus por interesse. E o salmista, lá no Salmo 78, Asaf, ele vai dizer assim, Salmo 78, versículo 34 e 37, quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos procuravam a Deus, lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor, lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Prosseguir em conhecer a Deus vai nos levar a entender na prática que a palavra de Deus, que deveria salvá-los, agora era usada para castigá-los. Versículo 5, por isso, Deus dizendo, eu os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos serão como a luz. Forte isso, vindo da boca de um Deus amoroso, misericordioso, mas que detesta o pecado, abomina o pecado. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, ela anuncia graça e juízo, ela é fogo que purifica o ouro, mas queima as escórias. Diante dessa palavra, os homens jamais serão neutros, ou eles serão melhores, ou eles serão piores. Ao ler ou ouvir esta palavra, você sempre será confrontado, você sempre será levado a dar uma resposta para Deus, diante da vida que está vivendo. Ou você está com Cristo, ou você não está. Ou você se junta a Ele, ou você espalha. Prosseguir em conhecer a Deus vai nos levar a entender na prática que aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus terão que enfrentar o juízo. Aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus terão que enfrentar o juízo. Versículo 5, no finalzinho dele vai dizer assim, eu os matei, e os meus juízos serão como a luz. O homem pode rejeitar o conhecimento, o homem pode rejeitar a misericórdia, a bondade de Deus o homem pode rejeitar, mas o homem não poderá rejeitar o juízo de Deus. Você poderá rejeitar as palavras que têm sido pregadas nesse púlpito todo domingo, mas você não poderá rejeitar o juízo de Deus, que um dia virá. E para terminar,
versículo 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Oséias agora mostra que o falso arrependimento, a conversão superficial de Israel, consistia numa manifestação mecânica, sem vida, de sacrifício a Deus. Existia um grande abismo entre o que eles falavam e o que eles faziam. Queriam substituir um quebrantamento do coração, ou seja, queriam substituir um quebrantamento por desempenho. Queriam substituir o amor requerido por Deus por meros sacrifícios. O muito fazer, as obras que são feitas de coração vazio, não servem para nada. E o apóstolo Paulo ensina isso, lá em 1 Coríntios capítulo 13. Se não tiver amor, você pode fazer o que for, querido. Não serve para nada. Prosseguir em conhecer a Deus, vai nos levar a entender na prática que o culto que agrada a Deus, manifesta-se numa relação pessoal com Ele, e principalmente com o próximo. Porque prosseguir em conhecer a Deus, você vai desfrutar diariamente da misericórdia dEle. E quando você desfruta da misericórdia dEle, você acaba sendo misericordioso com o outro, amoroso com o outro. O que Oséias está mostrando é que é vã a busca por aprovação de Deus por intermédio de sacrifícios apenas. Não é o muito fazer, não é o que você faz, mas é a motivação pela qual você faz. Porque se a tua motivação for para mostrar para o pastor Marcos que você é ativo, Deus já não reconhece isso, querido. A motivação precisa estar centrada na vontade e no querer de Deus. Mas Wagner, eu estou oferecendo o meu melhor para Deus, mas nem sempre o nosso melhor é o que Deus quer receber. Marta e Maria é um grande exemplo disso. O texto vai nos mostrar que uma mulher convida Jesus a estar na sua casa, Marta, e ela ali preocupada com muitos fazeres, e Maria aos pés dele. Marta, muito preocupada com tudo aquilo que tinha que fazer, que não é errado. Errado é que ela não estava desfrutando daquele que passaria por ali e não voltaria nunca mais. E ela fala: mestre, o Senhor não se importa com que ela fique, mande ela vir aqui me ajudar, ordene a ela que venha aqui me ajudar. E aí Jesus fala: Marta, Marta. Você já viu Deus falando 2 vezes o nome de uma pessoa seguido na Bíblia? Marta, Marta, porque te inquietas, olha só, inquietação e preocupação estava no coração dela, que fez com que tudo isso fizesse com que ela não desfrutasse do melhor da presença do Mestre. Uma coisa só, uma pouquinha coisa só te basta, Maria escolheu a melhor parte. Não é o muito fazer, querido, mas é você estar centrado no que Deus quer que você faça. E para isso acontecer, para essa convicção vir no coração, não basta apenas conhecer, tem que prosseguir em conhecer o Senhor. Relacionamento, uma busca diária, tempo de palavra, que é o alimento, tempo de oração, separar o melhor tempo para Ele, buscar um relacionamento com Ele, diariamente, e não lembrar de Deus, quando tudo vai mal. Em si, os sacrifícios não eram maus, mas significativamente menos importante do que a obediência à vontade de Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 vai dizer assim: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar,
O que Deus requer de nós é que o amemos e o conheçamos. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Prosseguir em conhecer a Deus vai nos levar a entender na prática que o culto que agrada a Deus manifesta-se numa relação correta com Deus. Versículo 6, parte final. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Os sacerdotes haviam desprezado o conhecimento de Deus. O povo estava sendo destruído por falta de conhecimento. Quando Deus disciplina o povo, o conhecimento que eles tinham era tão raso, que a atitude que eles tiveram de agradar a Deus é com seus sacrifícios de forma mecânica. Foi algo totalmente reprovado por Deus. Mas o livro de Oséias também vai nos mostrar que o Deus de toda a graça ainda restaura o caído. Deus ainda cura a infidelidade do seu povo. Ele ainda se apresenta como o orvalho para aqueles que vivem a aridez de um deserto. A palavra de Deus, através da vida de Oséias, ecoa em nossos ouvidos para que voltemos para o Senhor e prossigamos a buscá-lo. Oséias, capítulo 5, 15, como nós lemos, o Senhor vai dizer: irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam culpados e busquem a minha face. Até que reconheçam os seus pecados e busquem a minha face. O que o Senhor deseja é um povo que o ama acima de todas as coisas, que o conheça e que vivam para a sua glória. O livro de Oséias, ele vai retratar uma cena que eu tenho certeza que vocês jamais gostariam de vivenciá-la. O livro de Oséias vai mostrar, imagine que você ama muito uma pessoa, e essa pessoa, ela é muito boa de palavras, de bico doce, tem lábios doces, fala palavras lindas para você, mas de repente você descobre que mesmo diante de tantas falas bonitas ditas a você, você descobre que o coração dessa pessoa, na verdade, não é seu. Qual seria a sua reação? Você ama muito essa pessoa vive fazendo declarações de amor para você, vive te bajulando, falando palavras muito lindas, bonitas para você, mas de repente você descobre que o coração dessa pessoa não é seu, o coração dessa pessoa é de outras pessoas, ou seja, essa pessoa ama uma outra pessoa, e na verdade ela não ama você. Qual é a reação? Qual é o sentimento que vem no seu coração? Pois ela só está com você por causa de interesse, por aquilo que você pode dar a ela. E você é uma pessoa tão boa, tão amorosa, tão misericordiosa, que você dá roupa para essa pessoa, você vestiu essa pessoa com as melhores roupas, você foi na joalheria e escolheu as melhores joias, você estava passando na rua e viu aquela clínica de procedimento estético e pagou uma fortuna para essa pessoa ficar bela, bonita, deu tudo para ela, deu o seu amor para ela, você se entregou de corpo e alma para essa pessoa, todo o seu tempo foi para essa pessoa, e aí você descobre que o amor dessa pessoa não é seu, e sim de outros, e tudo que você deu a ela, tudo que você fez para ela, ela não reconhece e atribui aos outros. Qual é o sentimento que brota no seu coração?
Você consegue se colocar no lugar dessa pessoa? Qual é o sentimento? Qual seria a sua reação? Pediria tudo de volta? E o procedimento estético, o que você faria? Levava lá e falava, desfaz tudo? O que você faria? Qual seria a sua reação? E a pergunta é, por que seguimos a Cristo? Por que estamos aqui hoje? Para recebermos bênçãos? Para termos prosperidade, seja financeira, seja em qualquer área da vida? Por que viemos aqui hoje? Para recebermos uma cura física? João, capítulo 6, versículo 26, Jesus disse para aqueles que foram em busca dele: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão, e vos fartastes, vos saciastes. Não era por amor. O livro de Oséias vai desenhar exatamente esse quadro. Deus deu tudo para esse povo. Tudo do bom e do melhor. Deus supriu todas as necessidades deles. Tudo aquilo que eles clamavam através da vida dos profetas, Deus dava a eles. Eles tinham tudo, não precisavam disso. Mas o coração endurecido fez com que eles se voltassem contra Deus e adorassem outros deuses e atribuíssem todos os bens que eles tinham a outros deuses. Então, se você se sentiria entristecido, traído, é exatamente o que eu imagino o que Deus estava vivenciando. Deus, Ele deve ser amado por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode dar. Deus, Ele deve ser engrandecido, glorificado por tudo o que Ele já fez por nós. Deu o seu único filho para morrer, para que eu e você estivéssemos hoje aqui, libertos, não escravos mais do pecado. A maior prova de amor que um ser humano poderia receber, nós já recebemos. Deus deve ser amado e Cristo deve ser seguido não por interesse, mas por amor. A conversão se expressa num desejo de viver conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar. O que Deus queria desse povo e o que Ele quer de nós é um relacionamento, mas não é qualquer relacionamento, é um relacionamento sério, fiel. Deus não queria apenas holocausto, Deus queria o povo, não queria apenas oferendas, mas queria os seus corações. Deus queria ser levado a sério, ser conhecido por eles e aplacar um relacionamento sério e profundo de amor e fidelidade. Era esse o desejo de Deus para esse povo. A conversão de Israel nos tempos de Oséias foi um mero fogo de palha, porque eles estavam interessados não em Deus, mas no que Deus podia dar a eles. O centro de tudo nessa época era o homem, e não era Deus. Salmo 51, para terminar mesmo, versículo 17, vai dizer assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Um coração quebrantado. Um coração que se envergonha quando cai, quando peca.
e que aceita a correção, e que aceita as consequências. O povo estava muito cheio de si, cheios do eu, estavam preocupados com ele, não estavam preocupados com Deus e nem com o próximo. E é muito triste olhar e saber que tem pessoas nos dias de hoje com postura muito parecidas com o povo de Israel, que conhecia, mas não se permitia em prosseguir em conhecer o Senhor. Eu quero Deus até aqui na minha vida, mas quando Deus começa a mexer em coisas ocultas em nossos corações, eu acabo me fechando e não permitindo o prosseguir em conhecer a Deus. Arrumo 1000 desculpas, arrumo culpados, arrumo justificativas, e assim eu sigo empurrando com a barriga a vida que eu acho que é o Evangelho. Alguns que buscam a bênção de Deus e não o Deus da bênção, assim acabam se frustrando nessa caminhada cristã, e culpando Deus, culpando a igreja, culpando os irmãos por causa de tudo isso. Porque, como o povo de Israel mostra para nós, falar é fácil, viver os ensinamentos para alguns é que é difícil, porque sempre vai haver sacrifício. Não existe evangelho sem sacrifício, sem renúncia. É desejar morrer para o eu a cada dia, por amor a Deus. Amém, queridos? Eu não sei o que o Espírito Santo falou e irá falar com você aqui nessa noite. A única coisa que Deus me trouxe quando eu lia esse texto é que eu deveria conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, mas com um coração quebrantado, verdadeiro diante dEle. Não de aparências, não por aquilo que Ele pode me dar. E a minha oração é pedir a Ele, Senhor, que o pecado, sabe, que o Senhor me machuque mesmo por dentro, Pai. Para que eu não viva pecando. E quando vier as consequências, que eu não culpe ninguém, porque o único culpado sou eu. Porque a palavra de Deus diz que eu já sou livre, sou liberto, livre para dizer não ao pecado. E que quando o pecado ele trazer choro, dor dentro de mim, a certeza que eu tenho é que eu serei consolado. E não é consolado por qualquer pessoa, não é consolado pela igreja, não é consolado pelo pastor, eu serei consolado pelo próprio Deus. Quando eu chorar pelos pecados, quando eu não arrumar culpado pelos pecados cometidos, pelas consequências que vêm na minha vida, o que o Senhor queria desse povo era ser amado, era ser desejado, era ser buscado, mas encontrou corações interesseiros. Como é triste você estar do lado de uma pessoa que ela não te ama, mas só está do teu lado por causa de interesse. Fecha teus olhos. Olha o Senhor nessa hora. Deixa o Espírito falar ao seu coração. Deixa Ele tratar situações que precisam ser tratadas. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, Senhor. É o desejo da minha vida.
Senhor, eu te quero mais, muito, muito mais. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a viver te amando e desfrutando das maravilhas que o Senhor tem para nós. Não permita que o nosso final seja como o povo, Deus, mesmo vivendo na era da graça, Senhor. Nos ajuda, Pai, a renunciar, Pai. Nos ajuda, Deus, a reconhecer, Pai, que os Teus olhos estão sobre nós. Não tem como nos esconder de Ti, ó Deus amado. Nos ajuda, Deus, a enxergar que aí fora, Pai, não tem nada de bom para nós, ó Deus. O Senhor nos escolheu para viver uma vida separada, Deus. O Senhor nos escolheu. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para resplandecer a Tua glória, para viver o sobrenatural. Deixa Ele falar o seu coração. Não tenha pressa. Confesse. Confesse. Clame. Ore. Aceite a disciplina de Deus. Não busque justificativas. Porque enquanto você estiver resistindo, Ele como a traça, e como o leão, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. O prosseguir em conhecer a Deus vai ficando mais difícil, porque o pecado, a soberba, a desobediência desse povo os impedia de prosseguir. Peça ao Senhor, Ele arranque tudo, Deus. Arranque tudo de dentro de mim que me impede de prosseguir em conhecer ao Senhor. E fala, vem me visitar, Senhor. Ocupa o Teu lugar de honra no meu coração, na minha vida, dentro da minha casa, no meu casamento. Se existe alguém nessa noite, como foi pregada a palavra de Deus nos confronta, ou você é ou você não é, ou você está com Cristo ou você está sem Cristo, ou você quer viver o caminho ou você não quer viver o caminho. Se existe alguém no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida a Jesus nessa noite, se você entendeu, aí no seu íntimo, que você é uma dessas pessoas que quer estar com Ele, mas ao mesmo tempo tem ficado com outros lá fora, tem dividido a sua vida que é dele com outras pessoas, quando Ele nunca determinou isso para você. Ele está de braços abertos dizendo, ei filho, ei filha, vem. Vem, porque o único que irá te fazer feliz, vem, que você vai provar da verdadeira felicidade. Porque quando você provar de mim, você jamais terá sede, fome. Quando você provar de mim, você jamais olhará para trás, você jamais sentirá saudade dos teus outros maridos, das tuas outras esposas, porque eu serei único.
aí mesmo no seu lugar, diga: Senhor, eu quero, nessa noite, entregar a minha vida completa para o Senhor. Eu me arrependo de todos os pecados cometidos e gostaria de viver o resto da minha vida em um relacionamento pessoal contigo, ó Deus. Se assim existir nessa noite, no final do culto você me procure, que eu quero orar por você. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale no profundo dos nossos corações aquilo que eu não consegui falar, Pai. E que o Senhor, Pai, traga restauração aos corações que necessitam nessa noite. Que o Senhor traga cura, Senhor. Não só a cura física, mas a espiritual também naqueles que necessitam de cura. Que o Senhor venha sarar aquelas feridas que estão há muito tempo abertas, a Deus. Que o Senhor derrame do Teu bálsamo, do Teu azeite. E nessa noite, Pai, o Senhor venha fazer andar aquele que é paralítico, que já não tem conseguido andar há muito tempo, Pai. Que o Senhor traga visão, Senhor, àquele que está cego, Pai. Traga entendimento, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor visite, Pai, os casamentos nessa noite, Deus. Trazendo cura, transformação, restauração, Deus, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal, Senhor. Tudo aquilo que nos impede de prosseguir em conhecer ao Senhor. Nos ajuda, Deus, a colocar diante do Teu altar, Senhor, a Deus, tudo que nos impede de Te amar mais, Deus. Nós queremos amar mais o Senhor. Nós queremos ser aqueles que o Senhor quer que nós sejamos, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Porque sabemos que somente através do Teu Espírito, sabemos que é somente no Senhor. Tenha misericórdia, Pai, de nós. Perdoa, Pai, os pecados cometidos, Deus. E nos leva, Senhor, a um grau de intimidade maior contigo. Em nome de Jesus. É o que nós oramos, Pai. Crendo que o Senhor irá fazer. Crendo que o Senhor irá nos ajudar. Porque Tu és um Deus de graça, de misericórdia e de amor, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vocês tenham uma ótima noite e uma ótima semana também. Rapidinho aqui. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a vida do Almir, Senhor. Deus, visita o nosso irmão naquele hospital nesta noite, Pai. Visita também, Deus, em nome de Jesus, Pai, a vida da dona Célia e de toda a sua família, Deus.
Nós colocamos, Pai, diante do Senhor a vida deste homem, Pai, e que seja feita o teu querer e a tua vontade. As nossas orações, Pai, nesta noite, é por uma cura, Senhor. Que o Senhor, Deus, manifeste o teu poder de cura naquele lugar. Enche aquele quarto com o poder que há no teu nome, Senhor. Deus, acrescenta fé, convicção ao coração da Célia, ao coração de toda a família, Senhor. Oramos por todos os enfermos, Pai, da tua casa. Oramos pela vida do Silvio, Deus, pela vida da sua família também. Oramos, ó Deus, por todos aqueles, Deus, que estão adoentados, Deus, que o Senhor manifeste do teu poder em nome de Jesus, Pai. É o que nós oramos, colocando todas as vidas, Pai, diante do Senhor nesta noite, clamando por cura, por um milagre do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, queridos.